Terminou a caça ao homem no Canadá. Miles Sanderson morreu após ter sido detido pela polícia. Centenas de caminhões bloqueados na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia. Condutores denunciam extrema lentidão de controlos polacos. A Comissão Europeia apresenta 5 medidas para a crise energética, incluindo usar os lucros das empresas para ajudar os consumidores vulneráveis. Sporting faz história na Alemanha no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, Porto derrotado em Madrid e Liverpool goleado em Nápoles. Terminou a caça ao homem no Canadá. O suspeito da morte por esfaqueamento de uma dezena de pessoas morreu após ter sido capturado pela polícia. Miles Sanderson foi capturado perto da cidade de Rostern, em Saskatchewan, e terá morrido devido a ferimentos auto-infligidos. Segundo a comissária adjunta da polícia de Saskatchewan, pouco depois da sua prisão entrou em angústia e pânico. Os serviços de emergência foram chamados e foi transportado numa ambulância para um hospital de Saskatoon, tendo sido declarado morto no hospital. Miles Sanderson matou 10 pessoas e deixou mais 18 feridas, algumas em estado grave. Segundo a polícia, algumas das vítimas foram alvos escolhidos pelo agressor, outras foram mortas por acaso. Detentor de um vasto cadastro criminal, Miles Sanderson estava a ser procurado pela polícia desde maio por não ter respeitado um controlo judicial. As autoridades pensam que o seu irmão, Damien, encontrado morto, poderá não ter sido o coautor dos crimes, mas vítima. Nas últimas 24 horas, houve fortes combates em 3 frentes na Ucrânia. No norte, perto de Kharkiv, no leste, na região do Donbass, e no sul, na região de Kherson. A diferença é que nas regiões de Kherson e Kharkiv, as forças ucranianas estão em contraofensiva. Vários vídeos geolocalizados confirmam ainda que as forças ucranianas capturaram território no norte de Kherson, perto da fronteira com a região de Dnipro, nomeadamente em redor de Onio, Visokopilya e Novovozhnessensky. O destacamento de forças da Rússia de Kharkiv e da Ucrânia Oriental para o sul da Ucrânia permitiu provavelmente a oportunidade dos contra-ataques ucranianos levados a efeito na região de Kharkiv, perto de Balaklia, e isso provavelmente empurrou as forças russas de volta à margem esquerda dos rios Seversky Donetsk e Seredenia Balaklika. Múltiplas fontes russas reconheceram os ganhos ucranianos em Verbivka. As forças russas incrementaram os ganhos a sul de Bakhmut e continuaram os ataques terrestres a norte, noroeste e sudoeste da cidade de Donetsk. O Ministério da Defesa britânico diz que o principal esforço planeado da Rússia é provavelmente um avanço sobre Bakhmut, na região do Donbass, mas os comandantes enfrentam um dilema sobre se devem destacar reservas operacionais para apoiar esta ofensiva ou defender contra os contínuos avanços ucranianos no sul e agora na região nordeste de Kharkiv. Uma imagem recorrente nos últimos dias no oeste da Ucrânia, junto à fronteira com a Polónia. Centenas e centenas de caminhões com produtos destinados à exportação, bloqueados junto aos controlos fronteiriços. Na fronteira de Yagod, a fila de pesados atingiu esta semana os 45 quilómetros de comprimento. Os condutores queixam-se da extrema lentidão dos controlos no lado polaco. Estamos aqui parados há 3 dias. Estamos fartos das filas. Há muitos que saem da linha. São mesmo encorajados pela polícia que os deixam ir embora. Estou farto. Quero que tomem decisões para acabar com as filas e tornar as fronteiras mais fluídas. A maioria destes caminhões transporta cereais e derivados, como explica Mikola, outro condutor. Nós transportamos essencialmente colza, girassol, azeite e trigo. Tudo aquilo que não é autorizado através do Mar Negro. Para já, estes condutores não têm outra solução para além de esperar. Do lado polaco da fronteira, a situação não é muito melhor. Esta semana, condutores polacos bloquearam postos fronteiriços para exigir controlos fitossanitários mais rápidos e um serviço a funcionar 24 horas por dia. Estónia, Letónia e Lituânia fecharam portas à Rússia.
Após um encontro entre as diplomacias bálticas e nórdicas, os três países anunciaram que iriam deixar de aceitar a entrada de cidadãos russos com vistos de curta duração para circular no espaço Schengen. Apesar de não existir um acordo formal, Tallinn, Riga e Vilnius estão na mesma página. As decisões nacionais só são eficazes quando são coordenadas e harmonizadas. Por outras palavras, as regras são as mesmas para todos os Estados. Uma pessoa que tenha tentado entrar num país e sido recusada não poderá conduzir 200 km para norte ou sul e cruzar aí a fronteira. De acordo com a diplomacia lituana, nos últimos meses aumentou consideravelmente o número de russos que entrou no país com vistos de curta duração. Haverá exceções, no entanto, por motivos familiares ou humanitários, para os camionistas ou para os diplomatas. Penso tratar-se de uma provocação. Por exemplo, ver turistas russos nas praias da Europa ou a tomar um café numa capital europeia enquanto o seu país está a bombardear cidades ucranianas, a matar civis ou a cometer crimes de guerra. A Finlândia já reduziu o número de vistos turísticos para russos para 10% dos pedidos, mas espera por Bruxelas para tomar uma decisão. A União Europeia para já suspendeu o acordo de facilitação com a Rússia, obrigando os russos a utilizar o regime geral de vistos. Para a União Europeia, ser turista na Europa não é um direito fundamental. As empresas de energia que usam gás e petróleo devem usar parte dos lucros milionários numa contribuição solidária para os consumidores mais vulneráveis. Já as produtoras de eletricidade com baixos custos de produção vão ser confrontadas com um teto para as receitas. Usam fontes renováveis como o vento ou a água ou o nuclear, mas têm grandes lucros porque o preço do megawatt está indexado ao preço do gás. Estas são duas das 5 medidas de emergência propostas pela Comissão Europeia para lidar com os preços astronómicos da eletricidade. Chegou o momento dos consumidores beneficiarem dos baixos custos de produção da energia de baixo carbono, como é o caso das energias renováveis. Vamos propor que os lucros inesperados sejam redirecionados para os governos dos Estados-membros, de modo a que estes possam apoiar famílias e empresas vulneráveis. Outra ideia é criar um fundo de liquidez para as empresas de energia que enfrentam a volatilidade do mercado nas suas aquisições, sobretudo nos chamados contratos futuros. O Executivo Europeu realçou ainda a necessidade de limitar as importações de gás da Rússia. Todos sabemos que as sanções estão a afundar enormemente a economia russa, que tem um forte impacto negativo. Mas o presidente Putin está a amortecer parcialmente esse impacto com as receitas dos combustíveis fósseis. Portanto, o objetivo é cortar as receitas da Rússia que o presidente Putin utiliza para financiar a guerra atroz contra a Ucrânia. A União Europeia já reduziu as importações russas para 9% face ao nível de 40% antes da guerra. Ursula von der Leyen realçou ainda que se deve aumentar a poupança energética, sobretudo nos chamados picos de consumo. Estas medidas serão discutidas na sexta-feira pelos ministros da Energia da União Europeia. O Nápoles conseguiu um importante triunfo no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões. A jogar em casa, os italianos levaram de vencido ao Liverpool por 4-1, com o português Diogo Jota a entrar apenas na segunda parte. Do lado dos napolitanos, Mário Rui foi titular e cumpriu os 90 minutos. Pouco antes, o Sporting fez história ao vencer na Alemanha pela primeira vez. Os Leões foram a Frankfurt bater o Eintracht por 3-0 com golos de Marcos Edwards, Trincão e Nuno Santos. Um resultado que deixa o Sporting como líder do grupo D com mais um golo que o Tottenham. Os ingleses venceram o Marselha por 2-0 em Londres e na próxima semana visitam o Sporting. No grupo A, o Nápoles lidera com os mesmos pontos do Ajax, que derrotou em casa o Rangers da Escócia por 4-0. Na próxima semana, o Ajax visita o Liverpool. No grupo B, jogo louco em Madrid. O Atlético bateu o Porto num jogo decidido já nos descontos. O Bruges recebeu e bateu o Leverkusen. Na próxima jornada, os belgas visitam o Porto. No grupo C, por fim, o Barcelona bateu os checos do Victoria Plzen por 5-1, enquanto o Bayern foi à Itália derrotar o Inter de Milão por 2-0.